Nesse vídeo eu vou mostrar como combinar dois modificadores para fazer a espessura do objeto de forma bem fácil e não destrutiva. Esse processo ele é bem versátil porque ele preserva o mesh original enquanto você ainda consegue fazer edições nele, e dessa forma você pode ter os modificadores para aplicar essas modificações ou levá-las até o final da modelagem e aplicar apenas quando você achar necessário, quando for exportá-la para algum outro software. E para isso eu vou usar esse asset aqui, já previamente modelado. Como dá para ver, ele é uma espécie de bacia e ele não tem nenhuma espessura. Se eu olhar aqui a geometria, não tem nada aqui, é uma folha de papel. Vou voltar para o modo de objeto e aqui vou adicionar o primeiro modificador. Eu costumo já digitar o nome dele, que é o Solidify, mas você também consegue encontrá-lo aqui em Generate. Ele fica dentro dessa seção de geração porque ele gera coisas novas, ele gera malha nova, então por isso que ele está aqui. Então o Solidify ele vai fazer isso, ele vai adicionar essa espessura. Ele é um modificador bem completo e ele tem duas propriedades principais, Thickness e Offset. Vou colocar aqui no modo de edição e olha só, essa malha que foi criada a partir do mesh original é a malha sendo criada pelo Solidify, mas ela não é editável, porque ela não foi aplicada ainda. Significa que eu posso continuar modelando aqui e ele vai automaticamente gerando essas malhas novas que são da espessura. E eu tenho duas propriedades, que é o Thickness e o Offset. O Thickness, ele é a espessura mesmo. Então, ele está adicionando 0.01 metros nesse mesh. Então, é essa distância entre essa linha amarela e a linha final aqui do Solidify. Se eu expandir isso aqui, ele aumenta esse tamanho. Vou voltar para o valor original e aí, por fim, eu tenho o Offset. O Offset, ele simplesmente vai mover essa nova geometria que foi criada. Então, por padrão, ela vem com o valor negativo. Se eu mudar para positivo, então ele vai levar para o outro lado essa geometria. Se eu deixar em zero, então eu tenho metade, metade. Metade está para um lado, metade está para o outro. Desse jeito aqui é bem complicado de modelar porque ele esconde a geometria original. Então prefira sempre usar os extremos, ou offset em 1 ou menos 1, que é o valor padrão, já é o suficiente. O Solidify já fez mais ou menos o que eu queria, porém, ele ainda tem uma espessura meio improvisada que não é tão bonita quanto deveria ser. Então eu vou usar uma combinação de modificadores. Eu vou usar dois Solidifys. Esse primeiro Solidify, eu vou marcar apenas os limites. Então se eu marcar essa opção, olha só, ele fez a espessura, porém apenas das bordas do objeto. E ele tem essa borda aqui. Então é só isso que faz o Only Ring. Mas eu posso justamente aproveitar isso para adicionar um segundo Solidify. E aí esse segundo Solidify, ele pode ser um pouco mais fino. Eu vou colocar também 0.2 nesse aqui, para enfatizar bem o que ele está fazendo. Então esse segundo Solidify, ele está sendo aplicado depois das modificações desse. É como se a geometria desse já existisse, e aí ele aplica um segundo. E esse aqui está desabilitado o Only Ring. Qual é o resultado disso então? Ele pegou essa parte aqui, que é do primeiro Solidify, e aplicou uma espessura para ela. Então ele fez isso, e também aplicou o Solidify no resto do objeto. E com isso eu tenho a espessura de todo o objeto já concluída, e eu tenho esse detalhe a mais aqui na borda. Mas isso não é tudo. Eu ainda posso vir aqui no modificador e adicionar um bevel, porque eu preciso que essa borda aqui tenha um pouquinho mais de detalhes. Sem o bevel, dá para ver que ela fica um pouco arredondada, fica um pouco esquisita. Então vou adicionar o bevel. Valores padrão mesmo, ele já vai tentar identificar os ângulos maiores e adicionar um bevel neles. Eu vou colocar dois segmentos, vou manter essa distância, e aqui eu já tenho um resultado diferente. Veja que a borda ela ficou com um sombreamento diferente. Aqui é sem o bevel e aqui com o bevel. Então eu tenho três modificadores que estão sendo aplicados em estaca, ou seja, ele usa o resultado do anterior para computar. E agora eu tenho três modificadores aqui, ficou uma lista bem grande, e aí eu posso minimizar com essa setinha aqui. Existe um atalho para minimizar todos de uma vez, que é clicar nessa daqui, segurar e arrastar, e ele vai minimizar tudo. E se eu fizer o contrário, também acontece a expansão. Então posso tanto encolher tudo quanto expandir tudo. Só clicar, segurar e arrastar. Então vamos recapitular o que foi feito aqui. Esse primeiro Solidify, ele adicionou apenas essa borda. Se eu aplicar isso aqui,
Vamos ver na prática o que ele fez. Então, vou aplicar esse e deixar os outros apagados. Ele fez isso aqui. Pegou o limite e adicionou um loop expandindo essa parte final. Depois eu tenho o segundo Solidify. E esse Solidify ele aplica a espessura como um todo. Vamos aplicar o modificador? Pode ser aqui nessa setinha ou Ctrl A ele aplica. Então agora esse é o resultado do segundo Solidify aplicado em cima do primeiro. Ele começou desse jeito. Vamos ver as duas geometrias. Então ele começou assim, depois ficou assim. E aí por fim eu tenho o terceiro, que aplica o bevel. Vamos aplicar. E olha só, ele adicionou nesses limites um segundo loop. E aí deixou o sombreamento diferente. Ficou bem mais marcado. Se eu colocar um match cap, dá para ver bem o que ele fez. Então esse primeiro aqui era sem o bevel ainda não está aplicado. Quando eu aplico, ele muda o sombreamento desses limites, porque agora eu tenho loops extras nessas duas partes. E esse aqui é o resultado final, que eu apliquei os modificadores só para você ver o resultado na geometria, mas não há necessidade. Posso excluir tudo isso daqui, esse também, e habilitar os modificadores aqui. Inclusive, aquele atalho de clicar, segurar e arrastar funciona nesses botões também. Se eu clicar, segurar e arrastar, ele habilita ou desabilita todos de uma só vez. Mas ainda tem mais. Como eu tenho uma estaca de modificadores, eu posso alterar a ordem desses modificadores e o resultado vai ser diferente. Principalmente o bevel. No final ele aplica o resultado que você já viu, mas se eu mudar e colocá-lo para antes do segundo Solidify, ele muda o resultado e agora essa parte aqui fica arredondada, não fica reta como era antes. Para fazer essa troca de posições, é só clicar nesses pontos aqui no canto, segurar e arrastar, e você inverte as posições. Vou fazer uma cópia disso aqui no Y, e nesse segundo aqui eu vou inverter a ordem, e para os dois objetos eu vou adicionar um subdivisor para enfatizar bem o que ele está fazendo. Então, olha só, esse primeiro aqui, o bevel está por último. Olha como ficou reto essa parte aqui. Pode ser o resultado que você queira, mas você pode querer um resultado diferente, como esse. Então olha só a diferença, ele já é arredondado aqui. Não tem forma certa nem forma errada, vai depender do que você almeja. Mas veja como é simples obter esse resultado, é só inverter as ordens e você tem resultados diferentes. Essa combinação do Solidify com o bevel é muito boa. Dá para repetir ela em diversos objetos e você consegue ter essa espessura bem definida sem muito trabalho. Lembra que isso aqui não é destrutivo, que significa que eu ainda posso pegar aqui os loops e fazer edições neles. Posso fazer um extrude e seguir aqui modelando o objeto e ele vai modelando com os modificadores o resto do objeto. Veja que aqui eu já tenho um resultado diferente, sem muito esforço. Não preciso me preocupar com a espessura. Então é isso, espero que você tenha aprendido alguma coisa nova com esse vídeo. Peço que dê like ou se inscreva e não deixe de conferir os cursos de Blender e de outros assuntos voltados a 3D na descrição do vídeo. Até mais!